Olá, graças e paz. Hoje aqui no Bate-Papo Igreja Voz, recebendo Pastor Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, meu pastor? Graça e paz a todos. É uma honra poder estar com o senhor aqui mais uma Maravilha. vez, né? Mais uma vez, é verdade, é verdade. Que bom. Paulinho, queria fazer um jogo rápido aqui contigo, falando um pouco da questão de libertação, que é um trabalho que você faz, né? Um trabalho que você cuida de libertação e edificação de vidas. E eu vou fazer algumas perguntas, óbvio. Nós vamos abordar esse assunto na perspectiva de entendermos um pouco mais o trabalho na igreja hoje, nos nossos dias. Porque quando nós falamos de libertação, que é um trabalho feito dentro da igreja, esse trabalho é para a igreja ou esse trabalho teria que ser para o não crente? Então, meu pastor, é um assunto muito complexo, porque pessoas que estão na igreja e se diz liberto e na verdade não estão libertos. Eu posso citar até um versículo quando Jesus fala lá em João 8:32, ele diz: "E conhecereis a verdade vos libertará", né? O versículo 31 fala que Jesus está falando para os judeus que nele criam. Então Jesus não estava falando para pessoas de fora da igreja. Jesus estava falando para pessoas dentro da igreja, pessoas conhecedoras, pessoas que andavam com o Torá, pessoas que andavam com o Pentateuco, né? E não estavam libertas, por quê? Porque não viviam a palavra. Então não tem como viver uma liberdade em Cristo, não ser liberto, não viver essa libertação, se eu não vivo a palavra. O passo principal para uma libertação é a palavra. Então, frequentadores de cultos muitas vezes não são libertos. Entendi. E eh, há uma perca de tempo ou isso faz parte, vamos dizer assim, faz parte do andamento da igreja? Ou é uma perca de tempo, não perca de tempo, mas assim, é um tempo que a gente poderia estar investindo, por exemplo, em evangelização, em ganhar novas vidas, em tratar de novas pessoas que estão chegando na igreja, em ter um tempo de. Investimos muito tempo com a igreja, ou seja, gastamos mais tempo com a igreja do que propriamente dito com o fato que é a nossa missão evangelização, sim ou não? Você acha? Então, meu pastor, não, eu não acho perca de tempo. Aham. Pelo contrário, investir. Não seria a perda de tempo, mas assim, muito tempo investido internamente, você não é? Mas vamos dar um Uhum, exemplo aqui. Nós, como líderes, nós, como pastores, o que é que nós temos? O rebanho. Nós temos como filhos, aham, né? Então, se é filhos, é da minha casa. Então, como é que eu vou perder a minha casa? Pelo contrário, eu vou investir na minha casa sim. Eu vou investir na minha família, eu vou investir na minha igreja. Então, antes propriamente de que eu venha ganhar lá fora, eu vou edificar um povo que eu tenho, um povo que o Senhor me uhum, confiou, uhum, tá certo? Então, se eu vou prestar conta, e eu vou prestar conta uhum, dessas ovelhas, uhum. e o Senhor vai perguntar, vai questionar como eu cuidei dessas ovelhas, uma das coisas que eu vou dizer, vou falar para o Senhor assim, um dos fatores principais que eu cuidei das minhas ovelhas foi libertando esse povo, Ok. né? Porque você vê, quando o povo israelita sai do Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Uhum. Então precisava dessa libertação. A mulher de Ló. A mulher de Ló está saindo da cidade, mas olha para trás por quê? Porque a cidade não tinha saído dela. Então são pessoas que às vezes dizem que saiu do mundo e está na igreja, mas o mundo permanece nela. Tá, então, na questão dos israelitas, os que saíram basicamente morreram pelo caminho, Positivo, morreram né? do caminho por quê? Porque andaram em desobediência. Aham. Né? E um dos fatores de quem não é liberto é quem é desobediente. Então, mas aí nós estamos falando de um período de 40 anos, certo? Você imagina se nós entrarmos em um processo de libertação internamente, e vamos ficar todo um tempo aguardando esse cristão. Ou seja, tem como ter uma noção de que vai ser concluída essa libertação? Só, é, porque assim, umas pessoas dão sinais, outros pode até ser liberto, mas nem sinais tem. Então, assim, quanto tempo seria necessário? Ou não dá para nós termos uma noção, você não tem um tempo. Eu vou caminhar o deserto que for necessário. Não, meu pastor, Hum, não, aí não tem como estipular tempo, uhum,
Porque vai variar de pessoa para pessoa. Aham. E varia de pessoa para pessoa, por quê? Porque vai do querer de cada um, Entendi. né? A Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. Né? O Senhor está dizendo assim: faz a tua parte. Uhum. Então, tem pessoas que vão fazer a parte dela buscando essa libertação, buscando essa edificação, buscar esse relacionamento com Cristo. E tem pessoas que vai ser superficial. Entendi. Então, sendo superficial, não tem como viver essa libertação. Uhum. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa liberta, ela tem prazer de servir a Cristo. Entendi. Né? Ela tem prazer de servir a igreja que ela está. E são sintomas, são características de pessoas que é liberta. Uhum. Então, pessoas que fazem a coisa forçada, fazem a coisa não pelo prazer de fazer, Uhum. não por gratidão pelo que Deus Uhum. fez. É uma pessoa que precisa de libertação. Entendi. Entendeu? Agora, nessa área de libertação, por exemplo, não tem fatores que tipo, olha, a gente vai fazer o trabalho como igreja, um trabalho de libertação, que na verdade seria um trabalho que era para ter sido feito em família. Por exemplo, você vem hoje de uma ministração maravilhosa sobre a mesa. É, é, alguns pontos de libertação não deveria acontecer em casa, não deveria acontecer na família. Ou seja, nós na igreja, ou a igreja em si, não acaba entrando em uma onda de dizer assim: vou resolver o problema que foi resolvido em casa. Positivo. Porque eu costumo até dizer, meu filho não vai, ele vai ter as lições da escola, Uhum, né? uhum, Mas educação na escola não. uhum, Educação é em casa, né? certo. Então, o trabalho de libertação, o trabalho de edificação é no lar, Uhum, né? É responsabilidade do sacerdote, o sacerdote do seu lar, fortalecê-los, educá-los na fé, dar crescimento na fé e libertá-los do mundo pecaminoso, uhum, libertá-los da idolatria, libertá-los de N coisas que nós vamos falar aqui, vai a noite toda falando sobre isso, uhum, mas são ensinamentos que, como eu volto a falar assim, são ensinamentos que são dados na mesa. uhum. Não, então eu estou te perguntando pelo seguinte, porque na maioria dos pontos de libertação que a gente sempre trabalhou há anos mais atrás, a libertação era sempre pessoas possessas, eram pessoas que mostravam sinais que eram demoniadas, e então passava-se por um processo de libertação e você via nitidamente essa mudança, essa permanência, esse crescimento, essa inclusão rapidamente na igreja. Os frutos dessas pessoas demonstravam que elas tinham aceitado e tinham passado por um processo. E hoje você não acha isso tudo muito mais enrustido? Por exemplo, o processo de libertação não fica claro se a pessoa não demora a dar os sinais que foram realmente libertos, demora a dar os sinais de que estão incluídas na igreja. O testemunho demora muito. Né? Então, assim, por isso que eu tô fazendo esse jogo rápido de imaginar que alguns problemas que a gente intitula como libertação, como libertações ou problemas demoníacos, às vezes são problemas de familiar, são problemas patológicos. Como bem sabemos, pastor José, a gente vinha muito daquela linha que o pessoal falava muito da maldição Uhum, hereditária, uhum, né? Então já vinha de família, que não uhum, tô assim. E se orava, e vamos entender que o demônio manifestava, é expulso e por uhum, aí está liberta. Vamos lá, isso aí era maravilha. Por quê? Porque manifestou e é liberta. E uhum, aquele que fica sem manifestar e uhum, tumultuando no ambiente? uhum. Então, tumultuando no ambiente, eu falo como assim? É uma pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Seria o irmão do filho pródigo? Você está entendendo? Semeia contenda entre os irmãos. É um endemoniado, precisa de libertação. Entendi. Entendeu? É tanto que a Bíblia diz que Deus abomina, Deus aborrece esse tipo de Uhum, gente. Ele não uhum, tem contemplação com esse tipo de gente. Mas esse tipo de gente tem na igreja. uhum, Entendeu? Que fica semeando contenda, que tá vendo, não sei, e provoca. É um tipo de pessoa que precisa de libertação. E muitas vezes orando, não vai manifestar. entendi. Porque o diabo não quer manifestar naquilo ali, Uhum, porque sabe que para ele é lucro se continuar desse jeito. entendi. Entendeu? Então é necessário. E essa pessoa só vai ser liberta
se ela viver a verdade de Deus. Caso contrário. Vai ficar aprisionada pelo Uhum, pecado, uhum. né? É E isso que lógico, Jesus... e é exatamente esse ponto que eu queria identificar com você. Isso vai te consumir um tempo. Sim, Isso sim, consome muito tempo. muito tempo e Uhum. talvez por quê? Porque como conscientizar uma pessoa Que que não quer ser não sei conscientizado. Porque o que eu digo com isso? É todo fato, desde a redenção, Uhum, da regeneração, da santificação, é um fato de querer. entendi. Eu quero? Não. Eu continuo aqui, vou frequentar culto, vou ser assistente de culto, vou. Mas eu nunca vou ser liberto, porque eu não busco essa santificação, eu não Entendi. busco essa libertação. Agora, quando eu quero fazer, e o primeiro passo para fazer, que não tem esse, não tem como não fazer, é viver a verdade, viver a palavra. Volto, repito isso aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é andar com a Bíblia embaixo do braço. Não é proferir Uhum. que Jesus é bom, mas é viver esse Jesus que é bom, esse Jesus que liberta. Vamos lá. É, pergunto. No seu ponto de vista, essas pessoas, não vamos chamar de joios, tá? Mas essas pessoas, elas eh, seriam a permissão de Deus, assim, dessas pessoas não passar, não entrar no processo de libertação, porém não desiste, não sai da igreja, você vê que elas estão ali, mesmo que gere problema, mesmo que seja liberto, mas em certo ponto elas participam, elas são frequentes, elas fogem da abordagem do processo de libertação, desse atendimento de libertação, ela foge desse confronto com ela mesma. Meu pastor, eu gosto de citar sempre uma parte da história bíblica a respeito de Judas. Judas, para servir a Cristo, para ser escolhido em um dos 12, Jesus ora por ele a noite inteira. Uhum, E Jesus escolheu. Será que Jesus estava errado? Não. Ele foi muito útil no ministério. Foi muito útil, muito organizado, uhum, muito útil no ministério. Porém, Judas não quis, mesmo andando com a porta, entrar pela porta. uhum, Mesmo andando com o caminho, não quis entrar no caminho. Então a diferença é essa, ele não quis. Ele abriu mão disso aqui para fazer coisa errada. uhum. Então é uma questão de querer. A escolha de Jesus é como diga assim: ah, tá na igreja e não quer mudança. É culpa do pastor? Não. Não. É culpa de Jesus? Culpa de Jesus? Não. A única culpa é exclusiva da pessoa. Uhum, Entendeu? Porque a libertação vai acontecer, o primeiro passo, nós vamos contribuir para a libertação dessa pessoa. E como é que eu contribuo? Com bons ensinamentos, uhum. com ombro amigo. Até porque, tipo assim, mesmo a pessoa mostrando característica, não é você que vai aceitar a libertação dela, é ela que tem que aceitar. Positivo. Ela que tem que entender que ela precisa ser tratada, que ela precisa ser liberta, Eu- que aqueles fatores que o acompanham não é normal. Porque o processo de libertação é algo do presente visando o futuro. Ok. Né? Eu busco essa libertação aqui porque eu quero um futuro melhor. Uhum, uhum, Então, fui liberto aqui agora para que o meu uhum, futuro possa ser um futuro promissor. uhum, Né? Vamos dar um exemplo aqui. Talvez o senhor não, ou outra pessoa presente não, o ouvinte não, mas no meu caso eu bebia, uhum. né? Eu bebia. Mas eu tomei por decisão não beber mais. Entendi. Entendeu? Então, quando eu tomei por decisão, eu busquei esse processo de me libertar. E como eu não ia conseguir sozinho, eu busquei essa força em Deus. Aí, lógico, aí Deus levantou homens que me acompanharam nesse processo, e nesse processo eu aceitei Jesus, nesse processo ele me limpou, santificou, Uhum, e agora nesse processo eu sou grato a ele. Isso aqui é uma questão de gratidão. uhum, É questão de gratidão agora, pelo que ele fez por mim, uhum, eu busco esse processo de santificação para que eu não venha mais ser escravo do que era antes, uhum. porque eu sou liberto. Ok, Essa libertação foi Cristo Jesus através de pessoas. ok. Mas foi um querer, o primeiro passo, Meu. certo? O primeiro passo tem que ser da pessoa. Uhum, Né? A Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. uhum, Então Deus disse assim: quer? Quero. Beleza, então nós vamos fazer. Vamos uhum, fazer juntos. uhum, Não é ele fazer por conta dele. uhum. Opa, e isso aí, libertou aqui agora, beleza, estou liberto. Mas como é que vai ser futuramente? Eu vou continuar liberto? Vou, mediante o que eu vou fazer. As minhas ações vão mostrar que eu sou uma pessoa liberta. Caso contrário, eu vou abrir brecha e vou ser aprisionado novamente. É,
Você citou a questão de Judas. A igreja presente, o tempo presente, nós temos mais Judas ou já tivemos mais Judas? E agora você me pegou nessa pergunta aí. O Judas sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas até eu conversando com Deus, eu disse assim, Deus, mas por que tem Judas na nossa vida? Por que tem Judas na nossa igreja? E o Senhor não tira esses Judas? E o Senhor diz assim, eu não vou tirar, porque enquanto se parar de ter Judas, se não parar de ter traidor, se não parar de ter pessoas dessa forma, nunca vai ser revelado os honestos. Ok. Entendeu? Então, Judas vai acontecer no meu ministério, vai acontecer no seu ministério, pessoas que vão nos trair. Uhum. Infelizmente, meu pastor, mas vai acontecer isso. Para quê? Para mostrar que tem pessoas honestas com você. Uhum. Tem pessoas sinceras com você. O problema é que esses Judas, eles mesmos procuram a morte. Eu não preciso desejar o mal para essa pessoa. Eu vou sempre buscar, assim como Jesus fez, vou sempre honrar, vou sempre tratá-los bem, mas as pessoas vão procurar a morte porque não dá para viver trevas com luz. Não combina. Não combina. Não combina. E mesmo que tenha. Mas também Também Jesus deixou claro, né? Que ia crescer o trigo e o joio, e que a gente, mesmo identificando, mesmo que as características identifiquem que é um joio, nós não podemos fazer essa separação. Não né? cabe a nós arrancar. Não Não cabe a nós arrancar. Então, queira ou não, essa questão de libertação, de edificação, tem que continuar até Jesus voltar. Então, meu pastor, só uma colocação. O senhor, como pastor de igreja, de uma grande igreja, bonita igreja, linda igreja que é a sua, e pelo tempo de pastor que o senhor tem, o senhor sabe disso, que quantas pessoas estiveram com o senhor, e talvez, não sei se tem, mas estiveram com o senhor nessa trajetória de pastorear, que estiveram juntos, mas como diz o ditado popular, mas nunca se misturaram. Ok. Por quê? Porque nunca comungaram no mesmo propósito. Ok. Porque nunca caminharam com o mesmo propósito. Né? Nós vemos um exemplo que nós vemos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias, não foi porque estava numa unidade, é porque estava numa unidade pensando no mesmo propósito, agindo no mesmo propósito. E uma forma de agir no mesmo propósito, meu pastor, não dá crédito ao inimigo. Não dá abrir ouvido para o inimigo. Estou numa grande obra. A nossa obra, como líder, como pastor, como, vou usar essa expressão aqui, como libertador, né? É colocar em prática aquilo que o Senhor nos confiou, certo? Agora, colocar em prática fazendo, exercendo a função que nos foi dada. Mas nem sempre vamos ter êxito, nem sempre. Porque pessoa, não é por falha nossa, é porque a pessoa não vai querer. Entendi. Então vamos continuar investindo. Devemos investir, não podemos parar. Agora eu falo como Neemias, nós estamos numa grande obra e não podemos parar, né? Sabemos que é árduo, é difícil, é complicado, mas esse foi nosso chamado. E Jesus nos chamou, ele não nos obrigou, né? Ele chamou o Senhor, assim como me chamou, chamou o meu amigo aqui, o Elton, mas ele não obrigou, nós aceitamos. Okay. E quando nós aceitamos, aí ele deu responsabilidades. E nessas responsabilidades, a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado, né? Então ele deu essas responsabilidades, cabe a nós agora exercermos essa responsabilidade com maestria e esmero. Maravilha. Então é nossa função aqui agora. Continuar pregando, evangelizando, libertando, ensinando, apresentando a palavra, porque a nossa função é apresentar a palavra, é fazer essa função. Convencer não cabe a nós. Convencer é o Espírito Santo, né? Então se a pessoa não tiver essa experiência com o Espírito Santo, ela não vai ser liberta. Ela tem que ter essa experiência e viver constantemente essa experiência. Então, essa minha trajetória de vida aos 29 anos que sirvo a Cristo, pelo temor que eu tenho a Deus. Isso me leva a uma gratidão. E essa gratidão faz com que eu faça melhor para Deus. Porque uma coisa é você ler a palavra. Outra coisa é você viver essa palavra. Né? Então, vivendo essa palavra a cada dia, meditando essa palavra a cada dia, é que te remete a ser uma pessoa liberta em Cristo Jesus. Maravilha. Paulinho, obrigado pela tua passagem por aqui. De coração mesmo. Deus continue te abençoando, você, sua família, seu ministério. Sabemos que é um ministério duro, mas a gente tem que continuar fazendo aquilo que o mestre nos ensinou. Pregando,
libertando, edificando e enviando. Verdade. Meu pastor, eu que sou grato, diante do nível de conhecimento que o senhor tem, que o senhor é um grande expositor bíblico, eu sei disso, diante do conhecimento que essa igreja aqui tem, eu me sinto muito honrado e espero em Deus que essas palavras possam edificar a vida de alguém, Sim, tá sim. certo? E libertar Uhum. vidas. Esse é o nosso Amém. propósito, né? Amém. Em Cristo Jesus. Porque sabemos que os dias estão cada dia mais breves para a vinda de Jesus e nós queremos o máximo possível Sim, de rebanhar pessoas para Ele entregar. sim. Deus abençoe. Obrigado. Amém, meu pastor. Deus abençoe a vocês.